Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectário. Hoje, para a gente continuar o nosso papo sobre jornada astrológica, dado que nós chegamos aqui nesse ponto do mês onde Saturno e Marte se encontram. Eu batizei do ciclo da maturidade, vou explicar por quê, a gente tendo que lidar com frustrações, por que eu dei esse nome, né? Tá implícito a gente conseguir se sobrepor às frustrações e às limitações desse ciclo, queria explicar melhor. Se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, eu sou administradora especializada em inovação, eu estudo astrologia desde 99, atendo há 17 anos e atualmente sou mestranda no curso de Astronomia Cultural e Astrologia pela Universidade Trinity Wales, no Reino Unido. E é um prazer ter você aqui. Se você está de volta, você sabe que as nossas conversas são sempre bem-vindas aqui nessa comunidade, que é para a gente aprender junto, trocar ideia. Se você se inscrever ou já se inscreveu, eu agradeço. E para mim vai ser uma honra se você considerar a inscrição, me ajuda muito aqui no canal. E o seu like é sempre bem-vindo. Bom, vamos falar então, vocês já sabem, quem já está aqui de casa, sabe que a gente está construindo esse planner, jornada, para a gente ter todos os aspectos do mês. E, de novo, sempre gosto de fazer esse alinhamento da gente usar esses aspectos a nosso favor, para a gente ampliar a nossa visão das coisas, né? Não para a gente temer, mas para a gente poder pensar estrategicamente com relação a esses aspectos. Então eu vou colocar os cards aqui do vídeo da jornada, do vídeo da lua nova, que eu falei dos eclipses. Então eu vou colocar aqui uma série de vídeos, porque para não me repetir, e nós estamos numa cascata de eventos, como vocês já sabem. Acabamos de sair de um eclipse solar super intenso e logo de cara encontramos aqui Saturno e Marte, os dois tidos como maléficos. Vamos falar um pouquinho sobre isso pela astrologia antiga tradicional. E mesmo vocês sabem como eu penso já, mesmo quando a gente tem um desafio, ou porque a gente tem um desafio, a gente tem uma oportunidade muito bacana de repensar a nossa visão. Lembra, pessoal, que a gente é limitado pelos sentidos, pelo nosso grau de consciência, pelas nossas experiências. A gente está sempre aprendendo, e ter essas mensagens, né, que são coletadas ao longo de literalmente milhares de anos que a astrologia traz para a gente, ajuda a gente a olhar os nossos pontos cegos, ajuda a gente a ver o que a gente não via, ajuda a gente a entender o momento que a gente está vivendo, que está super embolado, né? Então eu queria trazer algumas características sobre esse ciclo e lembrar que ele é um ciclo que começa sempre que uma conjunção acontece, a gente está falando de um ciclo que tem um tempo determinado, né? Então o ciclo de Saturno com Marte é um ciclo de 2 anos. Também vou explicar isso, falar um pouquinho onde cai no mapa do Brasil e incentivar você a ver onde cai 14 graus do signo de Peixes. Também vamos falar sobre a conjunção se dá no signo de Peixes. Vamos começar então a entender a simbologia desses dois planetas juntos, Marte e Saturno. Marte, por que dá esse antagonismo, né? E por que a gente tem que lidar com a frustração, e por que eu chamo esse de um ciclo da maturidade? Porque na medida que a gente lida com o que não está em timing, né? As nossas ações, os nossos impulsos e desejos, Marte vem com o auditor, Saturno, com uma lupa investigar a gente, né? A gente tem um freio. Então vamos conversar um pouco sobre essas diferenças de velocidade entre essas duas energias, né? Um princípio marciano de se colocar para fora. Lembra que Marte é inclusive super importante esse ciclo agora, porque Marte é o regente de Áries, corregente de Escorpião pela astrologia tradicional, e acabou de ser o regente desse eclipse. O eclipse aconteceu está acontecendo no eixo Áries e Libra, esse último foi em Áries. Então Marte ganha um protagonismo ainda maior por estarmos dentro dessa janela de eclipses, onde tem muitos planetas no signo de Áries, trazendo esse impulso da ação, de ir para fora, de autonomia, né? Então Marte fala de autonomia, apesar de estar em Peixes. Vamos tocar nessa questão do signo, né? De trazer essa conotação psíquica, sensível, emocional do signo de Peixes, coletiva. Essa conversa aqui, gente, a gente vai nos próximos, sempre a gente vai completando nos vídeos, por isso que eu te convido muito a se inscrever, porque quando a gente toca um aspecto, a gente está tocando uma rede, uma teia de conexões astrológicas. Por exemplo, a gente está falando de Marte e Saturno juntos, mas é super interessante você pensar
que essa área onde você tem peixes está sendo tocada por Saturno desde março de 2023 até o início de 26, pelo trânsito de Saturno individualmente. Agora, Marte se associando a Saturno, a gente tem um componente a mais, um gatilho super importante, que é o planeta Marte, que deflagra os temas daquela área de experiência ou daquela função, caso você tenha planetas em peixes e nos signos mutáveis, né? Peixes, o seu oposto Virgem, Gêmeos e Sagitário. Então, é uma conversa mais profunda se a gente for pensar do aspecto de Saturno. Tem um vídeo aqui no canal falando de Saturno em peixes, mas hoje a gente quer dar esse destaque, esse recorte para o Marte junto com o Saturno. Então tem esse princípio de movimento, de desejo, de autonomia, que é Marte, de fazer as coisas do nosso jeito, a nossa vontade. E do outro lado, vocês sabem que astrologicamente o planeta mais lento, ele tem uma predominância sobre o mais rápido. Então nesse caso, Saturno dá o tom de contração, né? E tem um vídeo falando de Saturno em geral aqui também, que é importante a gente fazer as pazes com todas essas energias, gente. Já falei no último vídeo, né? Essa demonização de alguns signos ou de alguns planetas. Vou falar que eles são blasé, que nada acontece? Não, são trânsitos difíceis, mas quem falou que é para a gente não aprender com isso, que a gente não pode tomar uma vantagem disso? Na medida que as coisas não saem como a gente quer, a gente é obrigada a criar um caráter mais profundo e entender esse ciclo de maturação que é Saturno. Então, Saturno tem essa energia de inverno, né, que eu comento sempre que é uma energia de contração, mas para algo muito mais profundo, né? A gente pensar em Saturno como pedindo para a gente sempre ficar com o que importa. Então, Saturno não está preocupado com as firulas, ele está preocupado com o que dá envergadura, com o que dá sustentação. Ele afunila para a gente realmente fazer escolhas do que importa, do que nos porta para dentro. E agora, o que importar, né? Eu sempre comento essa palavra, o que importa quer dizer o que porta a nós mesmos para dentro. Então, vamos pensar sobre isso. Como está pegando um aspecto de ação com Marte, que é frustrante, não estou aqui em negação, né, da dificuldade desse ciclo, especialmente no momento de mundo que a gente está, no momento de Brasil que a gente está, então é desafiador, porém há sempre a pergunta, o que a gente faz com isso? E eu acho que entender desses trânsitos nos ajuda a fazer as perguntas certas para nós mesmos e entender as dificuldades de quem está vivendo esses ciclos no nosso entorno. Então, se você convive com piscianos ou virginianos, ou vocês que estão assistindo que queiram comentar que tem esses signos mutáveis forte, de novo, peixes, virgem, gêmeos e sagitário, especialmente o eixo peixes e virgem, me comenta aqui que eu vou querer saber. Mas, enfim, a gente tem essa figura do auditor Saturno comprimindo a ação. São energias antagônicas, né? O Marte quer ir para fora e o Saturno tem uma introversão da gente ficar com o que importa. Então, ele vem auditar, ele vem testar. E aí, quando as coisas, a tendência da gente ter esse momento de frustração, mesmo que a gente tenha uma situação muito legal, às vezes aquela sensação de que tem uma Ferrari com o freio de mão puxado, que foi o exemplo que eu dei no vídeo da jornada, é de que você, às vezes até tem tudo, mas alguma questão da circunstância te breca, te poda. E também tem esse exemplo da poda, né, na natureza. A poda, quando é cortada, a árvore ganha força. Tem esse estímulo, o cabelo, a gente corta para ficar mais forte. Nós também, psiquicamente, falando de peixes, temos essa poda, né, para a gente se fortalecer. Então, algumas perguntas para a gente fazer nesse ciclo, né, é dimensionar a maturidade do que a gente quer ou dos nossos projetos com possíveis travas. A gente sempre se perguntar quando o Saturno breca. Será que está maduro? Será que tem alguma coisa a mais para colocar mais sustentação? Né? Porque ele está preocupado, você vai construir um prédio, você vai edificar, que é uma palavra saturnina, ele precisa primeiro ter os alicerces, você vai fazer um buraco e colocar ferros ali, né? O processo de construção nunca é lento. Então, o nosso impulso, a nossa vontade fica cortado, travado,
né? E que a gente pode fazer isso, então, para aproveitar esse ciclo Marte-Saturno no sentido de estruturar melhor, fazer melhor, se debruçar, olhar se está bem feito, não deixar as coisas abertas, não deixar de fazer as lições de casa dos projetos que vocês estão fazendo, dimensionar a raiva, né? A raiva é muito marciana, apesar de Marte estar em Peixes, que é uma energia mais difusa, né? E é o último signo do zodíaco. Nós estamos nessa área que a gente está, cada um de nós, com Saturno transitando e agora com os gatilhos de Marte, nós estamos num fechamento de ciclo com aquela área. Veja o que aciona aí para você. É um ciclo que o Saturno sozinho agora, tô falando, tá? O Saturno sozinho leva 28 anos para fazer uma volta toda. Então, daqui a pouco, em 25, ele entra em Áries, que aí é um novo ciclo super importante. Então, a gente precisa dimensionar essa raiva talvez contida em Peixes, né? Ou uma questão psíquica, ou muito profundo, ou oculta, ou ligada ao imponderável. E nós estamos coletivamente com essa tarefa de dar um compartimento, Saturno, para a imensidão pisciana, para os nossos sonhos, para a imaginação, para o utópico, né? Então, é um período, essa trava que a gente está vivendo, que a gente precisa, então, talvez se centrar. E eu acho, pessoal, que a astrologia dá um diagnóstico maravilhoso para nós. Só que o que fortalece mesmo, eu preciso até falar mais sobre isso aqui, eu tenho outro estudo, mas não sou estudante, bom, sou estudante de tudo, eternamente aprendiz, mas do ponto de vista de meditação e práticas, e acho que tem muito a trazer para a gente, no sentido de fortalecer a figura do observador, né, de como a gente observa os nossos pensamentos. Mercúrio está retrógrado em Áries, que é o impulso pontiagudo que a gente falou no vídeo de Mercúrio em Áries, estou deixando aqui na descrição também. Então é um momento da gente pegar tudo isso que a gente está vendo aqui nos vídeos, vocês que estão acompanhando, me ajudando a divulgar, que eu sou super grata, ou me escrevendo lá no Instagram. É um momento da gente talvez aproveitar esse Marte e Saturno, esse freio, para falar, peraí, deixa eu respirar aqui, deixa eu ficar dentro, talvez, dessa velocidade reduzida, para trazer um outro ganho. Para exemplificar um pouco para a gente, eu estava pensando sobre tudo isso, né? E lembrei de uma modalidade esportiva, nada a ver, mas tudo a ver, para a gente falar. Já falou dessas datas aqui, eu já volto a falar de Brasil e tudo mais. Que eles chamam em inglês de deep running, né? Da corrida dentro da água. E ela surgiu, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Ela surgiu de uma atleta que teve um problema, ela teve um problema, um acidente, e triatleta, se não me engano, e ela não conseguia treinar, não podia treinar. Que é muito saturnino isso, né? Esse problema com osso, problema que é estrutural. E aí ela pensou nessa corrida dentro da água, aí me veio essa coisa mais pisciana, que é mais lento, né? É mais lento, e aí ela se surpreendeu muito com os resultados, que aliás está crescendo muito essa modalidade, eu não conhecia há pouquíssimo tempo, em piscinas profundas, né? Então tem esses equipamentos para te deixar estável, e você na velocidade reduzida da água, então toda uma mobilidade mais lenta, mas ali ela conseguiu ir se fortalecendo dentro dessa dinâmica de exercício diferente, né? Então, eu quis trazer esse paralelo para a gente pensar nas nossas vidas, talvez o que esteja frustrando ou o que demande um esforço diferente da gente. Gente, Saturno está muito associado a esforço e a gente é muito anti-esforço, especialmente hoje em dia, especialmente aí os temas que eu não vou me desviar aqui, mas dessa sociedade que a gente vive, do fast food, o que tá bonito, o que está instagramável, o que está, né, esse mundo muitas vezes falso, que a gente acredita nele, né? Então, todo tema de esforço é demonizado. E o Saturno vem falar, olha, é devagar e a gente vai construindo pouco a pouco. Então, quanto melhor a gente fizer as pazes, eu acho que esse é um exemplo, né, que tem a ver com essa água pisciana, com um esforço talvez numa outra velocidade, de um outro jeito, mas que a gente possa respirar em cima do que está, entre aspas, travado, porque eu não acho que nada se trava isoladamente, né? Talvez a trava seja
uma não maturação de algum tema, de algum projeto, de algo que você queira fazer, de alguma resposta que você teve, de algum, né? Não sei como é que está essa área que você tem peixes, queria saber. Tem essa introversão em Saturno, né? O que a gente precisa modular: medo, Saturno, culpa, essas densidades, né, que é o lado sombra da situação, né, da gente travar e enrijecer, e ao invés da gente elaborar sobre isso de uma forma estruturada e de uma forma que esses testes todos criem na gente uma resiliência. Outros temas para agora: persistência, não desista, né? Não é no primeiro embate ou nas primeiras dificuldades que a gente vai desistir de algo, certo? Ou mesmo que já sejam várias dificuldades, talvez tudo isso está agregando para você um corpo ali no que você deseje, né? Marte, desejo. Vamos cuidar da raiva, né? Que ela pode estar enviesada, diluída. Então, assim, você tem muito impulso Marte e não poder ir, então dá uma... Esse ciclo fala disso, né? Bom, vamos... Espera aí, onde eu estou? Espera aí. Esse ciclo, pessoal, é um ciclo de 2 anos, tá? Aproximadamente. Aqui vai dar, né? Meio que certinho. Então, quando um planeta está em conjunção, então 10/4/2024, começa uma jornada Marte-Saturno. Então, eu anotei aqui as datas. Tem outras datas tantas dos aspectos aqui do meio, né? De sexteis, de 60 graus, de 120 graus, que são os trígonos que vão acontecer aqui no meio dessas datas. Que os aspectos fáceis facilitam para que a gente estruture com menos dor, né? Mas super importante os aspectos de tensão, que são motores, né? Como vocês já sabem. Então aqui começa aqui agora, e a gente está vivendo esse ciclo, né? Eu tenho comentado dos outros vídeos, só para a gente entender aqui. Deixa eu ver se eu tenho para cá. Não, acho que eu não vou ter aqui aqui. O Marte vem tocando esses planetas agora, que estão todos muito juntos, certo? Então tem vídeo aqui no canal falando desse ciclo de poder, Marte e Plutão. Agora ele está tocando Saturno, depois ele vai tocar Netuno. Então ele está começando esses ciclos de gatilho que acionam, aqui tem um início de ciclos de poder, e aí a gente está entrando para um assunto mais amplo que eu não vou desviar do vídeo, mas para a gente ter essa conjectura global desses aspectos que estão começando agora, para daqui a 2 anos, em 26, eles finalizarem, né? Então a gente tem toda essa jornada desses períodos que tem a ver com liderança, com geopolítica, com esses assuntos que a gente comenta por aqui também, tá? Esse ciclo de Saturno, então, ele é uma atenção também para a ação, para a liderança. A gente vai ver no mapa do Brasil, e a primeira quadratura acontece em agosto de 24, Marte aí vai estar em Gêmeos, o Saturno segue em Peixes aqui. Nós estamos no limiar, tema para outro vídeo que eu vou fazer, entre 24 e 25, de uma mudança de signo de Saturno. Saturno sai de Peixes e entra em Áries, ok? Então aqui, 25/5, ele é o primeiro ingresso em Áries. Aí a oposição acontece com Marte em Libra e Saturno em Áries. Gente, 8/8/25 é a oposição do ciclo que começa hoje, entendem? Então, assim, quando a gente fala de uma conjunção, é que de fato começa uma nova jornada, começa um novo ciclo desses 2 planetas, ok? Então, isso vai acontecer lá em agosto de 25. Em setembro, ele volta para Peixes. Vocês sabem que um planeta, quando ingressa, vou falar isso no vídeo certinho, que isso é tema longo, mas só para vocês terem, aqui é só para vocês terem um panorama de que quando uma conjunção acontece, ela é o início de um desdobrar de energia, ok? E aí nós temos, ele volta para Peixes em setembro, temos aqui a quadratura, né, que vai acontecer com o Marte em Sagitário no final lá de 25 e o Saturno em Peixes. Saturno entra em Áries, depois em definitivo em fevereiro de 26, que é um ano e tanto para a gente falar sobre isso. E a nova conjunção lá em abril de 26, tá? Então eu queria dar para vocês esse panorama geral da gente pensar sobre esse ciclo de uma forma. Começa aqui essa energia
para a gente plantar essas sementes que vocês estão plantando no mapa de vocês, desse novo ciclo, com uma cabeça aberta, a gente ser testado, a gente se desafiar, a gente se esforçar e escutar a vida o que ela precisa falar pra gente, certo? Brasil, esse que é o que eu convido vocês a fazerem no mapa de vocês. Olha só, a conjunção, já venho falando disso em vários vídeos, a conjunção está aqui praticamente na cúspide da casa 2, que é a questão financeira e econômica do Brasil, que onde a gente olha há desafios. E essa conjunção agora desse ciclo que começa em oposição exata ao Sol do Brasil, que está a 14 graus de Virgem. Okay? Então essa para o Brasil é um período tenso dessa oposição. A questão de Sol é liderança, Sol é identidade, né, figura de liderança, figura de proeminência, num eixo 2-8, que é o eixo de recursos, dinheiro, dívidas, como que está a situação, a saúde econômica de um país. Começa um ciclo saturnino aqui, o ciclo de Saturno individualmente, ok? Dura 2 anos e meio, dentro de uma casa astrológica. E essa conjunção Saturno-Marte faz uma quadratura um pouco mais afastada, porque está no início 6 graus, se não me engano, de a Lua, o povo, né, numa casa 4 do Brasil, que é propriedades, agricultura, bens, a oposição, né, a figura de oposição, faz uma quadratura com esses dois planetas aqui. Então, para o Brasil, reforço essas questões de esse eixo financeiro e econômico que a gente vai ouvir muito nesse ciclo, até porque no vídeo da Lua Nova eu comento, esse ciclo lunar do eclipse começou com Sol e Lua para o Brasil, na casa 8, que é uma casa de dívidas, de dinheiro, enfim, ok? Bom, onde estávamos? Estávamos aqui de volta. Então eu queria escutar vocês, me fala como isso chega para você, se fez sentido, se clareou um pouco e como você quer plantar essa semente do novo ciclo agora. Semana de Lua Nova, acabamos de passar por eclipse, como você quer persistir, né? Que eu acho que a grande boa utilização desse ciclo Marte e Saturno, resistência, paciência, o lidar com a frustração, cria caráter, cria envergadura para todos nós, né? E eu acho que a gente sempre se curva para o que a vida fala para nós. Me fala o que a vida tem falado para você e lembre de se inscrever, se você não se inscreveu, me ajuda demais aqui. E eu quero conversar com vocês, então me inscrevam, eu sempre de quando em quando acabo respondendo a grande maioria. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e fica com Deus. Beijo.